A morte de Robert Mugabe, que foi de herói da independência a tirano implacável e arrasou a economia do Zimbábue, é o fim de mais uma tragédia africana. Nacionalista pan-africano Robert Gabriel Mugabe aderiu ao socialismo e ao marxismo-leninismo na luta contra o colonialismo europeu nos anos 1960. Acusado de sedição, foi preso de 1964 a 1974. Livre, foi para Moçambique, onde assumiu a liderança da União Nacional Africana do Zimbábue, ZANU, da sigla em inglês, na luta contra o regime segregacionista da minoria branca, semelhante ao do apartheid na África do Sul, chefiado por Ian Smith. Na época, o país se chamava Rodésia. Antes fora Rodésia do Sul, nomes derivados de Cecil Rhodes, um empresário do imperialismo britânico do século XIX. Antes da libertação de Nelson Mandela na África do Sul, em fevereiro de 1991, Mugabe, como um dos pais da pátria, era uma das vozes mais fortes em defesa do ideal de unidade do continente, do pan-africanismo, um sonho dos heróis da independência. Mas Mugabe não era Mandela. Em transmissão de rádio do exílio em 1976, durante a guerra contra a ditadura de Ian Smith, Mugabe revelou a natureza do regime que pretendia criar. Nossos votos devem vir junto com nossas armas, afinal, qualquer votação que fizermos terá sido produto das nossas armas. A arma que produz o voto deve continuar sendo seu agente de segurança, sua garantia. O voto popular e as armas do povo são gêmeos inseparáveis. Com o apoio velado da África do Sul, que não queria uma guerra de guerrilhas entre negros e brancos na fronteira, o Zimbábue se tornou independente em 1980. Homem forte do novo regime, Mugabe virou primeiro-ministro com um discurso de paz e reconciliação. Professor graduado na Universidade de Fort Hare, na África do Sul, incentivou a educação e a agricultura. O Zimbábue era conhecido como o celeiro da África, mas no plano político, Mugabe recorreu à etnicidade para consolidar o poder. Oriundo da tribo Shona, perseguiu a minoria Ndebele e acabou com a União Africana do Povo do Zimbábue, ZAPU, criada por outro líder da luta anticolonialista, Joshua Nkomo. De 1982 a 1985, entre 10 e 20 mil pessoas foram mortas pela violência política dirigida pelo Estado no Zimbábue. Em comentário no jornal semanal sul-africano Mail and Guardian, o jornalista Simon Ellison observou hoje que a irresistível combinação de charme, intelecto e brutalidade permitiram a Mugabe se manter no poder durante tanto tempo, 37 anos, governando o Zimbábue como seu feudo pessoal, abusando do Estado e de seus recursos para ficar no palácio a qualquer custo. No ano 2000, quando o movimento pela mudança democrática de oposição era favorito para vencer as eleições, o ditador iniciou uma reforma agrária na força, incitando os negros a invadirem as terras dos brancos. Mugabe não recorreu ao acordo da Lancaster House, que garantiu a independência do Zimbábue em 1980, quando o Reino Unido se comprometeu a indenizar os fazendeiros brancos que tivessem suas terras desapropriadas. A produção de alimentos no celeiro da África desabou. O próprio Mandela criticou a trágica falha de liderança no país vizinho ao não coibir a violência de africanos contra africanos, sem distinguir entre africanos brancos e negros. Os Estados Unidos e a Europa impuseram sanções econômicas internacionais. Mugabe passou a pedir ajuda financeira à China, desde então a principal financiadora da ditadura do ZANU-PF. A decadência econômica levou à maior hiperinflação do mundo, de 2 milhões por cento ao ano, que acabou com a moeda do país. Sob vários aspectos, Mugabe poderia ser considerado o pior presidente do mundo. Sua tirania acabou com a economia de um país próspero sem que a cúpula do regime fosse afetada em seus hábitos luxuosos. Para satisfazer a ganância dos generais, Mugabe entrou na Guerra Civil do Congo, também chamada de Primeira Guerra Mundial Africana, lutando ao lado do ditador Laurent Kabila. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas morreram no conflito, em combate de doenças e de fome. Com a saúde fragilizada, depois de 3 viagens para tratamento de saúde em Singapura, em julho de 2017, sua segunda mulher, Grace Mugabe, 41 anos mais moça do que ele, pediu indicação de um sucessor.
Ela própria, conhecida como Grace Gucci por sua mania por joias e roupas caras de grifes europeias, Grace queria herdar o cargo. Mugabe se negou a indicar um sucessor, disse que só Deus o tiraria da presidência do Zimbábue, mas a cúpula do partido do regime das Forças Armadas se convenceram de que o grupo ligado a Grace Mugabe conspirava para tomar o poder. Em 6 de novembro de 2017, o ditador demitiu o vice-presidente Emmerson Mnangagwa com o aval da China, depois de uma visita do comandante do exército a Beijing. De 13 a 18 de novembro, as forças de defesa do Zimbábue se mobilizaram para derrubar o herói nacional, pai da pátria e fundador do exército. Destituído da presidência do partido, entregue a Mnangagwa em 19 de novembro, Mugabe fez um pronunciamento em cadeia nacional de televisão, mas não falou em renúncia. Imediatamente, os deputados governistas entraram com um pedido de impeachment na Assembleia Nacional, logo apoiado pela oposição. 2 dias depois, Mugabe, em 21 de novembro de 2017, Mugabe anunciou a renúncia. Durante entrevista em 18 de março de 2018, declarou ter sido vítima de um golpe militar e considerou o governo Mnangagwa ilegal e inconstitucional. Em entrevista à televisão pública britânica, a BBC, o golpista e sucessor descreveu Mugabe como um ícone da libertação não apenas do Zimbábue, mas do continente, como um herói pan-africano. Mas de sonhador de uma África próspera e independente, Mugabe se tornou o protótipo do ditador africano, recluso e indecifrável, atrás de óculos escuros. Para a maioria dos zimbabuanos nascidos depois da independência, o governo Mugabe foi uma era de fome, hiperinflação e desemprego elevado. Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos num hospital de Singapura. Triste fim de um herói revolucionário convertido em tirano implacável. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito